Olha pessoal, mais um vídeo aqui sem edição, tá bom? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Cultura Reformada. Já sabe, se não é inscrito, se inscreve, ajuda o canal, beleza? É mais um vídeo sem edição, onde eu estarei observando aqui o comentário, não é? São dois comentários, mas nesse vídeo vai ser um comentário só, do irmão David Domingos, não é? Então, já desde... Cadê? Desde já, muito obrigado, irmão David, viu? Muito obrigado. O irmão colocou uma boa resposta. Eu não me incomodo com textão, tá? Eu acho bom mesmo, isso acho que ajuda bastante, né? O bate-papo aqui, o debate em si. E é sobre o vídeo que eu fiz aqui sobre o batismo da Icar. Qual eu considero verdadeiro, né? Eu fiz esse vídeo a pedido de alguém perguntou sobre isso, eu falei sobre esse assunto, tá? E o irmão David Domingos, ele coloca aqui muita informação, eu já quero agradecer e eu vou ler aqui pra vocês, beleza? E na medida do necessário, do possível, eu faço algum comentário. Muito bom, irmão. Eu tive a oportunidade de estudar a questão há um tempo. Vou listar alguns pontos interessantes. Primeiro, a posição dos reformadores e puritanos presbiterianos é unânime quanto à questão. As pessoas que foram batizadas por Roma não precisam ser batizadas novamente. John Knox, na sua carta, algumas questões sobre o batismo, afirma que as crianças, como ele e os outros, que foram outrora batizadas no catolicismo romano, não devem ser batizadas novamente. Mas ele repreende veementemente os que são presbiterianos, mas levam seus filhos para serem batizados por Roma. Muito bem. Tanto para os reformadores e puritanos, a Igreja Católica Romana é uma igreja apóstata, tal como Israel no Antigo Testamento. Calvino fala exatamente isso, ele discute isso nas Institutas. Muito bem. Parece-me que a eclesiologia deles nesse ponto não é tão simplista quanto ao dos presbiterianos modernos. Isso é um detalhe muito importante a ser observado, meu irmão. Muito obrigado por isso, porque, de fato, né, nós vemos que, no geral, os presbiterianos de hoje, eles simplesmente rejeitam. E como eu coloquei algumas coisas nesse vídeo, não é, o argumento que os nossos irmãos presbiterianos usam hoje não são argumentos fortes. Se nós vamos sentar numa mesa, né, para tomar um cafezinho, sentar à mesa, no caso, né? Não numa mesa, à mesa. Tomar um cafezinho e debater sobre o assunto, eu tenho certeza que o tipo de argumentação não vai ser suficiente, não vai ser uma coisa realmente contundente, porque isso tem que ser aplicado não somente na Igreja Católica Romana. Não é? Eu penso que é injusto se você vai querer simplesmente rejeitar o batismo da Igreja Católica Romana. Eu pergunto por quê? O porquê? Por causa dos pressupostos evangélicos? Porque evangélicos, no geral, rejeitam o catolicismo romano sem nem entender o que é. Eu penso que se presbiterianos hoje estão rejeitando assim também, falou que a Igreja Católica Romana, não quero nem ouvir. Isso aí, pra mim, é evangelicalismo. Entendeu? Eu acho que tem que ser um pouco mais razoável com relação a isso aí. Tem que pensar bem. Não é? Então, o que o irmão colocou aqui sobre John Knox, por exemplo, ou os puritanos presbiterianos, os presbiterianos de antigamente, né? Isso é muito importante, é uma informação muito rica. Samuel Rutherford, teólogo de Westminster, escreveu que as crianças não deveriam ser rebatizadas em gaguejando aqui que só, né? Em um dos seus tratados. João Calvino, na Confissão de La Rochelle, mantém a mesma posição. Crianças não devem ser batizadas novamente. Por que isso aí? Nós sabemos muito bem que essa prática, não é, de rebatismo é uma prática completamente anabatista. Mas eu sei que aqui no Brasil, o que os presbiterianos fizeram foi não considerar o batismo recebido na Igreja Católica Romana como batismo. Então eles não chamam o batismo que eles realizam de rebatismo. Você tentou fazer algum tipo de ginástica, digamos assim, para você justificar batizar novamente sem ter o nome de novo batismo. Não é de rebatismo, digamos assim. Então, isso para mim não fecha o pensamento. Ponto 3. De fato, a prática atual tem origem no anabatismo, que rejeita o pedobatismo e prega o rebatismo. Os puritanos e reformadores se opuseram a isso. Muito bem. Posição 4. A posição atual dos presbiterianos se originou no século XIX. Houve um debate muito grande entre duas figuras proeminentes, não é? Charles Hodge, defensor da posição histórica, não é? E James Trowell, defensor da nova posição. A segunda linha de pensamento acabou prevalecendo, infelizmente, né? Porque isso acaba criando, né, um problema muito grande, porque, como eu disse no vídeo, se
O problema é a grande diferença teológica. Eu preciso olhar para as igrejas evangélicas necessariamente para ser justo em rejeitar o batismo da Igreja Católica por conta da sua teologia, que é diferente, e prática, não é? E olhar para as igrejas evangélicas e verificar também, será que a teologia de muitas dessas denominações também não são tão diferentes, assim como também suas práticas? Eu vejo que sim. E não é só questão de, como acho que a IPB, se eu não me engano, em algum dos concílios, né, dos Supremos Concílios, determinou que não vão aceitar mais o batismo das igrejas neopentecostais, como a Universal, por exemplo. Entende a situação? Isso para mim é muito arbitrário, porque, tá bom, você rejeita das neopentecostais, como a Igreja Universal. Tranquilo, mas será que as igrejas evangélicas, no sentido geral, assim, em sua grande maioria, talvez, né, ou nem tanto, não tenham problemas assim também? Porque para mim há uma diferença exorbitante, gritante entre nós reformados e os pentecostais. E aí? Entendeu? Se a gente vai começar a insistir em rejeitar o batismo dessas denominações, vamos ter que ser um pouco mais severos e talvez em algum momento alguém venha com essa ideia de ser um pouco mais severo com relação a isso aí e daqui a pouco rejeita o batismo também dos pentecostais, não é? Aí daqui a pouco também rejeita o batismo dos batistas, por exemplo, que rejeitam o credo do batismo. E onde nós vamos parar desse jeito? Rejeitando o batismo de todo mundo? Então, assim, é perigoso. Muito perigoso, né? A IPB, em tempos recentes, no Supremo Concílio, eu tô falando umas coisas adiantadas, mas eu tô vendo aqui agora. Eu tô lendo agora esse texto, viu? Eu não tinha lido ainda, beleza? No Supremo Concílio, manteve a posição que o senhor disse no vídeo sobre os presbiterianos. Apesar não podemos afirmar que nesse ponto ela está em continuidade com o entendimento de nossos pais. Não estou dizendo se foi incorreto ou não, mas pensando em termos de história da igreja, não é? Muito bem. Quinto ponto. A posição de reformadores e puritanos nunca foi vista como um favorecimento ao papismo. Eles batiam muito em Roma. Isso mesmo. O Papa é o anticristo. E suas heresias, né? Muito mais do que hoje os reformadores atuais o fazem. Inclusive, se a gente vai tentar fazer uma interpretação histórica, esse negócio do Papa ser o anticristo é muito mais pensando no período deles lá, né? No sistema do que na pessoa em si. Hoje em dia existe uma ênfase na pessoa e não no sistema, né? Infelizmente é uma coisa estranha, né? É um medo muito grande de algum Papa específico, mas parece que não há uma preocupação tanta com o sistema de governo, o que o catolicismo romano é e representa. É estranho isso aí, né? Esses são meus breves apontamentos, mas tenho dúvida em um ponto. Segundo a Confissão de Fé de Westminster, 27, artigo 27, né? Somente ministro da palavra legalmente ordenado podem administrar os sacramentos. Não sei se as 6 formas de unidade concordam com isso, mas se sim, um padre seria um ministro legalmente ordenado. Como entender se o ministério romano pode ser aceito em algum nível? Um abraço, meu irmão. Pronto, eu vou tentar ser direto com relação a esse ponto, meu irmão. É claro que não. Nas 6 formas de unidade, nós não temos... São documentos mais simples, propositalmente mais simples, né, para serem mais pastorais, tem muitas definições que não tem. Os padrões de fé otimistas geralmente são muito mais detalhistas, né, pelo contexto deles. Alguns presbiterianos ficam com resenha, né, com brincadeira. Os padrões de fé otimistas são melhores, né? São mais maduros teologicamente. Né? São mais maduros teologicamente, mas pensando muito mais em contexto, tá? Em contexto. Houve uma necessidade para eles, os puritanos, de elaborar um documento bem detalhista. Não era a mesma necessidade dos reformados do século XVI. Não era a mesma necessidade. Tá bom? Lá a necessidade era muito maior de consolo. Então você percebe que o objetivo, claro, o tom das formas de unidade é muito mais de consolação, muito mais simples. Entende? Porque realmente foi feito. O Concílio de Heidelberg é uma demonstração clara disso aí. Tá certo? Mas para ser um pouco mais objetivo com relação a isso aí, sim, quando nós olhamos para a Igreja Católica Romana, não é? Qual é o nosso entendimento sobre a Igreja Católica Romana? Nós nos chamamos de reformados, não é? Por quê? Essa é a pergunta que nós fazemos. Por que nós somos reformados? Porque nós estamos em reforma, ou nós reformamos e estamos no processo de reforma da única igreja que nós conhecemos. Não é? Qual era a única igreja do Ocidente? A Igreja Católica Apostólica Romana. Essa é a única igreja do Ocidente. Nós somos fruto de lá, nós saímos de lá. Ou, para ser um pouco mais claro, nós continuamos, nesse sentido, com a igreja sendo reformada a sua fidelidade. Não é?
Então, nós não conseguimos olhar para a Igreja Católica Romana e desprezá-la como igreja. Para nós, a Igreja Católica Romana é uma igreja, porém desviada. Entende a situação? Eu penso que muitos presbiterianos hoje não conseguem olhar para a Igreja Católica Romana como igreja, mas como uma seita. E isso para nós não faz o menor sentido, porque se a Igreja Católica Apostólica Romana não é uma igreja, então por que nós somos reformados? Nós estamos reformando o que, afinal de contas? O que nós estamos reformando? Entende a situação? Então, não tem como olhar para a Igreja Católica Romana e não dizer aquela tradição é a minha tradição também. A minha tradição que foi reformada. Então, em termos objetivos, né, em termos mesmo, o que nós somos? Nós somos aquela igreja católica, apostólica, mas não romana mais. Reformada. Nós ainda somos Icar, né, mas esse R é reformado e não romano. Entende a situação? Por isso, é muito diferente de você olhar a mesma coisa. Por que eu ia querer exigir que, por exemplo, é fora do contexto ocidental, mas a igreja ortodoxa agora tem que batizar quem vem de lá também? Isso não faz sentido. Entende a situação? É desconsiderar a nossa própria história como cristãos. Não é? Nós reformados, quando nós vamos estudar a história da igreja, quando nós vamos procurar raízes históricas de nossas doutrinas, nós vamos até os pais da igreja. Nós vamos até os pais da igreja. Os pais da igreja eram de que igreja? Da única igreja que havia, a igreja católica, romana. A realidade é essa. Então, por mais que tente negar isso aí, esse é o fato histórico. Não tem como ser negado. Por isso nós precisamos olhar para a igreja católica romana, não é? Sim, bater naquilo que está errado, mas admitir que a nossa tradição é uma só na história. Não é? E que a partir do século XVI, pela graça de Deus, houve reforma. É simples entender isso aí. Por isso, não dá para olhar para a Igreja Católica Romana sem considerá-los como igreja cristã, porém desviada, infiel. É assim que nós olhamos para a Igreja Católica Romana. Não dá para fazer, então, a comparação de uma Igreja Católica Romana com igrejas que hoje surgem do nada. E isso faz muita diferença para nós. Não é? Aqueles ministros estão sendo ordenados desde o começo. Desde o começo. Por mais que você note corrupção, não é, no propósito da ordenação, na maneira de ser ordenado, não é, nos objetivos da igreja, mas nós sabemos de onde saiu. Não é? Foram discípulos dos apóstolos, sim. Pessoas que foram ordenadas pelos apóstolos, depois foram ordenadas por esses discípulos também, e assim por diante. O que houve foi um processo de corrupção, mas nós sabemos qual é a raiz. Não é? Se eu não pensar assim, eu vou ter que ser obrigado a dizer que a Igreja Católica Romana, não é, ela nasceu corrupta e ela não é aquela igreja que foi fundada pelos apóstolos, ou plantada pelos apóstolos, no caso, que desviou-se na história. Isso é falacioso, é infiel, e eu sou obrigado a negar que as nossas raízes cristãs estão longe da deles. Então, nós viemos da onde, então? Entende a situação? Hoje, olhar para uma igreja que surge do nada, onde você tem um cara que se auto-ordenou pastor, um belo dia, né, na sua cozinha, ele estava fazendo lá um arrozinho, ajudando sua esposa, ele sentiu, não é, feito um quaker, ele sentiu, feito um anabatista, ele sentiu que ele foi chamado por Deus para ser um pastor. Então, ele pegou lá o óleo dele de girassol, o óleo de cozinha dele, o azeitezinho dele de oliva extra virgem, e se consagrou. Né? Eu agora sou pastor, Deus está me ordenando a pastor. E então usou a sua garagenzinha para promover pregação, para promover culto. Então daqui a pouco ele é conhecido como pastor. Isso não faz sentido para nós. Se eu sei de uma história dessa, é óbvio que eu não vou aceitar o batismo deles. Não tem sentido fazer isso. Entende a situação? Se a ênfase está em termos de reconhecer ministros ordenados, eles não são ministros ordenados. Eles se ordenaram. É diferente. Não existe uma lógica na história. Não existe uma tradição aí para demonstrar nada. Entendeu? Isso é a grande diferença. Beleza? E dando ênfase a uma coisa também importante, que eu acho que é o que acaba sendo muito contundente para poder dar fim ao debate. É a pergunta que eu já fiz no vídeo. De quem é o batismo? Para mim isso é a coisa mais importante de todas. De quem é o batismo? O batismo é o quê, afinal de contas? É uma instituição divina ou uma instituição da igreja ou do homem? Eu, como pastor, não valido o batismo. E nem a igreja reformada legitima o batismo. Não é isso que acontece. Não é? O batismo é uma instituição de Cristo. Esse é o ponto. Tá bom? Então, acho que algumas coisas básicas dá para serem observadas
que são suficientes, tá bom? Claro, eu falo isso de maneira respeitosa com os irmãos presbiterianos, mas não tem como haver concordância nesse ponto, né? Realmente não dá. Mas eu incentivo irmãos presbiterianos, né, falarem mais sobre isso também. E agradeço muito, meu irmão Dave Domingos, né? Muito obrigado. Depois eu vou fazer a leitura do outro comentário que você fez no outro vídeo aqui e fazer um vídeo como esse, tá bom? Valeu, Deus abençoe.